Glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor Jesus, irmãos. Está começando o programa Palavra Viva, com a apresentação do evangelista Milvio, amém? Propósito do nosso programa: leitura e pregação da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Não prego placa de igreja, nem CNPJ, tá bom? Não peço dinheiro, nem dízimo, faço de coração ao nosso Senhor Jesus, prego a palavra, amém? Estou apenas cumprindo o ide do Senhor Jesus. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E nós estamos cumprindo essa palavra. Que Deus nos guarde e nos abençoe. Amém? A leitura de hoje está em Efésios, capítulo 1, versículo 3 em diante. Senhor Deus, eis aqui a tua palavra. Fala conosco, Deus, que nós possamos ser edificados, fortalecidos na tua presença, engrandecidos na comunhão com o Espírito Santo e com o Senhor Jesus, teu Filho. Em nome de Jesus. Amém. Diz assim, Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Jesus, no Messias, no Filho dele, no Emanuel, Deus conosco. Então, o nosso Deus e Pai, olha só, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Olha que coisa maravilhosa. Nós temos o Senhor Jesus que habita em nós, o Espírito Santo que habita em nós, nós temos o anjo do Senhor que acampa ao nosso redor e livra de todo mal, nós temos o nome escrito no livro da vida, nós vamos herdar, na hora que o Senhor Jesus arrebatar a igreja, nós vamos entrar nas mansões celestiais para as bodas do Cordeiro, nós vamos morar com o Senhor Jesus, nós vamos ficar lá, irmãos, fazendo a obra, junto ao lado do Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa, né? Deus nos abençoou, ó. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, aleluia, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, o Senhor Deus já tinha eleito, né, ou elegido a gente para Ele, já tinha escolhido a gente, não a pessoa, ao Milvio, que vai nascer em 1972, estou escolhendo ele hoje, não, Ele escolheu um povo. Ele disse: daquele povo eu escolho alguns que serão meus. E aí, cada um de nós, quando veio, Deus nos observou e nos escolheu. Entendeu? Ele já predestinou que escolheria. E então, quando chegasse a época, ele iria escolher. E é o que ele fez. Ele vela pela palavra dele para cumprir. E ele cumpre. Vamos ver isso aqui na frente, ó. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Mas como podemos ser santos e irrepreensíveis em amor? Confessando o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. De nós mesmos, irmãos, nós nunca chegaríamos à presença do Senhor Jesus, nem de Deus. Mas quando o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu do templo, o véu que separava o homem de Deus, a tela, aquela teia, aquele véu que separava o homem, que nós não tínhamos direito de chegar diante de Deus, o Criador dos céus e da terra, foi rasgado de alto a baixo. E com o nome do Senhor Jesus, por isso que nós devemos orar em nome dele, porque somente por ele, para ele, com ele, para ele, são todas as coisas. O véu se rasgou, e quem confessa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, entrega a sua vida ao Senhor Jesus, e o Senhor Jesus nos aceita, aí nós agora temos o direito, ao dobrar o joelho, de chegar na presença de Deus. Onde você começar a orar, você entrou na presença de Deus, o Criador dos céus e da terra, você que confessou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. O ímpio não. O ímpio não. As orações dos ímpios podem até subir, quando Deus permitir, entendeu? Ou pela sua misericórdia, que Ele sabe tudo, não quer dizer que a oração subiu. Ele viu de lá e se compadeceu, tá certo? E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Então olha o que eu falei aí, Ele nos predestinou, Ele predestinou uma geração, não o indivíduo. Mas como assim? Aí ele disse: daquele povo eu retirarei alguns
e somos nós. E aí ele escolheu quando nascemos aí, e está escolhendo dia a dia, ele está salvando as almas aí. Por isso que o Senhor Jesus disse: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Uma coisa errada que eu fiz por muitos anos, que eu vejo que a muita igreja ainda faz, é perguntar à pessoa se ele quer aceitar a Jesus. Não é assim. Jesus disse: não vos escolhestes, não me escolhestes vós a mim. Não é você que escolhe. Pelo contrário, eu vos escolhi. Então, o certo não é falar com a pessoa: você quer aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador? Não. Você quer confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador? Por quê? Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, confessar, não aceitar. Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Aquele que me negar, eu o negarei. E Jesus disse: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. Então não é o homem que escolhe aceitar a Jesus, ele confessa o Senhor Jesus, entregando a sua vida, ele que está pedindo para ser aceito. Senhor Jesus, eu confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador, perdoa os meus pecados, entra no meu coração e faz morada em mim, me aceita, Senhor, como teu servo. Agora a oração foi certa, você entendeu? Então eu orei muitas vezes errado, mas assim, na nossa inocência fomos aceitos, né? Eu mesmo, quando eu me converti, perguntaram para mim se eu queria aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, e eu na minha inocência aceitei, confessei Ele com a minha boca. O que manda é a confissão, irmão, e não a aceitação, tá certo? Tem que confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Glória a Deus. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, ou seja, de acordo com a sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, que é o Senhor Jesus. Ele nos fez agradáveis a Ele, nós só agradamos a Deus hoje por causa do Senhor Jesus. Sem o Senhor Jesus não estaríamos agradando a Deus. Amém? Em quem temos a redenção pelo seu sangue, o sangue do Senhor Jesus, e a remissão das ofensas, que é dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Então o Senhor Deus deu o próprio Filho, o Senhor Jesus, para morrer por nós. No Filho nós somos aceitos por Ele, para louvor e glória dele, da graça de Deus, e nos fez agradáveis a Ele no Senhor Jesus, que o sangue do Senhor Jesus nos redimiu e nos remiu, glória a Deus, de todos os pecados, ofensas, maldades, enfermidades. Tudo que nos traz a paz estava sobre Ele, segundo as riquezas da sua graça, do nosso Deus, porque de graça Ele fez, irmão, pela graça, que Ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. Então, o que Ele propôs em si mesmo, com o Filho, Ele fez por nós, irmãos, para que pela sua graça fôssemos salvos, e somos salvos, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos. Então, nós congregamos no Senhor Jesus, na dispensão da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então, irmão, nós só temos o direito de congregar em Cristo Jesus, porque Deus aceitou o sacrifício dele por nós, porque Deus, o Criador, o Pai, mandou o Filho dele morrer por nós, e pelo beneplácito que Ele propusera, pelo pleno do que Ele fez por nós, pela sua graça e a sua misericórdia, nós temos o direito dele, vindo dele, por ele, pelo Senhor Jesus, Filho dele, de sermos aceitos por Ele como servos e como filhos. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, no Senhor Jesus, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade,
Então nós somos feitos de acordo com a vontade do Todo-Poderoso, que faz nele todas as coisas, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo Jesus. Então nós fomos salvos para a glória do Senhor Jesus, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade. Por isso prego a palavra, tem que ouvir, por isso que você compartilhe, vai compartilhar essa palavra, para que as pessoas a conheçam e se convertam a Jesus. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Só então, irmão, depois de confessarmos o Senhor Jesus, recebemos o Espírito Santo, porque ele é puro, ele não habita em templo imundo. Amém? Então ele é que nos leva a uma santidade maior, mas ele não habita em templo impuro. Somente depois de confessarmos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo habita em nós, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Então, o Senhor Jesus nos adquiriu, somos posse dele, para louvor da glória dele, na unção e na direção e no comando do Espírito Santo de Deus, que nos leva à santidade e à comunhão com Deus. Amém? Essa é a palavra, que você possa guardar ela no seu coração, que você possa ter agora uma atitude, que é confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, porque sem essa atitude você não vai entrar no céu. Amém? Você vai para a condenação eterna. Então arrependa-se dos seus pecados agora, entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Eu vou te ensinar a fazer isso, eu vou te ensinar a sair da condenação eterna para a vida eterna, dando o primeiro passo. Amém? Para o que você estiver fazendo, olha para a tela e repete comigo: Senhor Jesus, Filho de Deus, Criador dos céus e da terra, eu confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados e entra em mim, no meu coração, e habita em mim. Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo habite em mim, guarde em mim a tua palavra, para eu não pecar contra ti. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida, e que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo mal. Meu Deus, me recebe agora como teu servo, como teu filho, porque eu confesso o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Amém. E que o Senhor Jesus possa te aceitar como filho dele, como servo dele de hoje em diante. Amém. Que Deus abençoe a todos. Senhor, abençoe cada um que ouviu essa pregação, essa palavra. Seja um seguidor do Senhor Jesus junto comigo. Rádio Palavra Viva, /1000 no YouTube, está aí as pregações. O Senhor Jesus te abençoe. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, esteja com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.